Olá, muito boa noite. Conexão Angola, mais uma vez a partir de Windhoek, a capital da Namíbia. A cidade que esteve hoje a acolher o momento final das exéquias de Sam Nujoma, o presidente fundador da Namíbia. Sam Nujoma faleceu no passado dia 8 de fevereiro. O país viveu 21 dias de luto nacional e que culminou com o sepultamento deste líder pan-africanista hoje no Acre of Heroes, ou simplesmente no Memorial dos Heróis, onde repousam já outros heróis da história da longa luta de libertação que culminou com a independência da Namíbia. Sam Nujoma está assim junto dos seus pares, junto dos seus camaradas, segundo palavras do presidente Nangola Mbumba, que hoje lembrou que Nujoma viveu uma vida digna, deixou um exemplo de resiliência e de determinação e que por isso agora, de forma honrosa e merecida, junta-se aos seus camaradas, aos seus companheiros, heróis e heroínas que deram o melhor de si para a libertação da Namíbia. A TPA esteve presente em todo o momento das exéquias de Sam Nujoma, desde que foi anunciado a morte, foi anunciada a morte deste líder namibiano, africano e internacional, de uma maneira geral, e hoje estivemos presentes então neste momento que contou com a presença de líderes africanos, nomeadamente o presidente de Angola, João Lourenço, em dupla qualidade, como presidente de Angola, amigo e irmão da Namíbia, e também como presidente em exercício da União Africana. Esteve também presente o presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, em dupla qualidade, presidente da Zâmbia e presidente em exercício da SADC, ainda o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, além de antigos ex-presidentes. Destaque aqui para Joseph Kabila, da RDC, Joaquim Chissano, de Moçambique, a antiga presidente da Finlândia, representantes dos governos de Cuba, Vietnã, Rússia, Venezuela, e desde toda uma representação diplomática aqui bastante expressiva e outras figuras internacionais que quiseram vir então dar um último adeus a Sam Nujoma, o presidente fundador da Namíbia. Este é o Conexão Angola, aqui numa parceria com a NBC, a televisão da Namíbia, Namibian Broadcast Corporation, que pela segunda vez então cede-nos os seus estúdios para fazermos o Conexão Angola a partir das terras de Sam Nujoma. Passo então a cumprimentar e apresentar os meus convidados da noite de hoje. Wellington Calazans, jornalista, especialista em comunicação integrada, fala-nos a partir de Estocolmo, na Suécia. Wellington, boa noite. Bem-vindo a mais uma Conexão. Boa noite, David Temudo. Boa noite a você assistindo a Conexão Angola e ao professor Almeida no estúdio. É um prazer estar aqui de volta. E passo ao Wellington para umas breves palavras também sobre esta figura de Sam Nujoma. Lembrando, Wellington, o professor Almeida falava dessa questão da perseguição que os namibianos sofreram em território angolano. Hoje mesmo, quando estávamos a acompanhar a cerimónia fúnebre de Sam Nujoma, acabamos por ouvir depoimentos e conhecemos pessoas sobreviventes do massacre de Cassinga, um ato bárbaro que foi perpetrado pelas forças racistas sul-africanas em território angolano contra combatentes da SWAPO. Entretanto, dos vários discursos e depoimentos, Wellington, vimos aqui uma figura também solidária com outros povos. O que ficou aqui patente é que Sam Nujoma deixa um legado para o seu povo de que não deverão descansar enquanto houverem outros povos oprimidos pelo mundo. Citando aqui em especial a República Árabe Saharaui, uma região africana ocupada pelo Marrocos, e também, sobretudo, o povo da Palestina. Isso, David, reforça a grandeza, né, do pai fundador da Namíbia, que recebeu esta justa homenagem, lamentavelmente uma homenagem póstuma, mas certamente que escreve um legado enorme para as gerações do futuro, não é? Este momento solene que marcou o seu repouso final, ele também evidenciou tudo isso que você acabou de mencionar como uma grandeza, não só do líder, mas também da pessoa. É preciso ter sensibilidade para transportar isso, né, para o mandato político. Então, esse espírito de solidariedade e de permanente vigilância é importante que seja sempre resgatado, porque aquele que é oprimido precisa sempre da solidariedade
de todos os outros em situação semelhante para que esta opressão seja sufocada. Então, sabemos que durante décadas ele simbolizou a resistência e a determinação do povo namibiano contra o colonialismo e o apartheid, mas isso também influenciou todas as outras lutas no continente africano, especialmente na região que Angola faz parte. Então, a presença do presidente de Angola, João Lourenço, no Memorial dos Heróis, é uma demonstração clara das relações históricas entre Angola e Namíbia, e esta menção que você fez à perseguição em solo angolano, ela reforça também essa irmandade, porque os angolanos defenderam o povo da Namíbia daquele apartheid que é uma página triste da história africana. O presidente angolano prestou homenagem ao líder namibiano, reiterando a solidariedade entre os dois povos e reconhecendo o legado deixado por Nujoma na emancipação da África Austral. Então, David, esta homenagem é um grande feito pela Namíbia e os aliados que estiveram presentes e também aqueles que sentiram a distância, né? Porque é a celebração da memória de um homem cuja visão e coragem moldaram o destino de uma nação e também serviu de inspiração, como eu falei, para futuras gerações. Então, que este momento de reflexão sobre a memória do pai da nação da Namíbia seja um momento perene e que todo o legado seja respeitado na sua plenitude. Obrigado, Wellington. E já que está no uso da palavra, é consigo que vou continuar. Olhando agora para a situação da crise no leste da República Democrática do Congo. Ao que parece, embora que ainda numa velocidade que não é a desejada, o cerco vai se apertando para as autoridades de Kigali, sendo que depois do Departamento do Tesouro norte-americano ter anunciado sanções contra figuras ruandesas e também do M23, eis que esta semana foi o Reino Unido a anunciar sanções contra figuras do governo ruandês, tendo mesmo proibido proibido a deslocação destes para território do Reino Unido, bem como o congelamento de contas caso as tenham no Reino Unido. O governo de Ruanda não gostou desta medida e reagiu com alguma apreensão, tendo dito que está a ser injustiçado. David, todos já sabiam que o grande artífice da discórdia, não é, era exatamente o Paul Kagame, porque o Ruanda recebeu o estímulo de diversas frentes internacionais, lamentavelmente, especialmente as frentes clandestinas que se alimentam ainda até aqui dessa instabilidade para que sejam usurpadas as riquezas existentes no leste da República Democrática do Congo. Este é um tema que é recorrente aqui no Conexão Angola, por isso temos muita tranquilidade de falar que essa tensão que escalou recentemente com o movimento 23 de março, o M23, é consequência do recrutamento de mercenários, porque o 23 de março, como movimento, como foi fundado originalmente em 2012 por desertores das Forças Armadas da RDC, já não existe mais. E por isso toda essa operação ela pode sim ser sufocada na medida em que os patrocinadores, envergonhados com tudo o que está acontecendo em termos humanitários, uma catástrofe que está acontecendo ali, eles começam a se esquivar dos resultados, e isso também graças ao empenho da diplomacia angolana e especialmente dos esforços do presidente João Lourenço, não só como presidente de Angola, mas também agora como presidente interino da União Africana, que tem desnudado toda essa trama, que também é prejudicial aos países da região, e Angola não seria excluída
de sequelas decorrentes dessas ações indevidas ali no leste da República Democrática do Congo, perdão. Então, a comunidade internacional agora começa a revelar essa presença negativa do Ruanda no fornecimento de apoio logístico, armamento e outros insumos às tropas do M23, e mesmo que negando, Kigali está totalmente comprometida com estes movimentos, como é sabido de todos. O que esperamos é que o tempo tenha sido suficientemente favorável para que os rumores que indicam que o M23 já teria acumulado estoque substancial de armas e outros recursos para, mesmo com as sanções, resistir e manter este avanço, esses rumores não sejam verdadeiros. Vamos aguardar, David, porque há muito o que ser feito para que o cessar-fogo e a paz possam ser consolidados ali no leste da República Democrática do Congo. Vamos então mudar agora do tema e que passo para o Wellington. Vamos olhar para a guerra Rússia-Ucrânia e aqui fazendo uma ligeira relação com a questão da RTC, porque afinal de contas ficamos a saber todos. E aí, tá tudo bem com você? Como você viu aí, houve uma queda no sinal da TPA durante o programa Conexão Angola, porque o David está na Namíbia, né? Ele foi fazer a cobertura do velório do pai da nação da Namíbia e com isso teve que fazer nos estúdios da televisão de lá, da Namíbia, mas houve um problema de conexão e o programa teve que ser interrompido durante o percurso. Mas eu aqui tenho meu material pronto para você, que é seguidor do meu canal, e trago com exclusividade como complemento desse vídeo, tá bom? Então vamos falar, já que o David estava falando ali sobre a Ucrânia, vamos falar sobre aquele desastroso encontro que aconteceu entre Zelensky e o Donald Trump e também o vice-presidente dos Estados Unidos da América, o D.J. Vance, né? Quase eu falei DJ Vance, D.J. Vance, porque foi constrangedor, não só para políticos, como também para cidadãos comuns. A comunidade internacional ficou realmente surpresa com tudo aquilo e chocada até certo ponto. Repercussão extremamente grande desde ontem. Obviamente que não faltaram os famosos memes, não é? São muitos aí nas redes sociais, e também comentários e análises diversas. Eu acompanhei atentamente diferentes analistas e diferentes publicações e produzi aqui um conteúdo. Eu recomendo, inclusive, certamente a Amanda Rabuski vai disponibilizar o link com uma publicação que eu fiz no X, né, o antigo Twitter, também no Telegram, sobre esse tema, com o título A Complexa Teia de Interesses no Conflito Ucraniano, Riscos de uma Paz Incompleta. E por que eu recomendo esse texto? Porque eu fiz realmente um apanhado dos últimos 15 dias, obviamente com toda a situação dos últimos 3 anos, envolvendo OTAN, Ucrânia, Rússia e Estados Unidos. Estados Unidos é da OTAN, sim, mas está com muita cara de que quer descolar daquilo, não é verdade? Então, para a TPA, eu preparei um comentário que eu trago com exclusividade aqui para você, que é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que foi iniciada em fevereiro de 2022, olha aí, são 3 anos, né? Já é considerado assim, um dos conflitos mais complexos do século XXI, porque envolve não apenas as duas nações diretamente, como eu falei, envolve a OTAN e, com isso, diferentes continentes estão dentro desta guerra. Alguns falam que Zelensky foi maltratado na Casa Branca. Outros falam que o Donald Trump teve que falar uma verdade que ele precisava ouvir. E, na verdade, todos viram ali que há uma intenção beligerante, não só da Ucrânia, como também de europeus que são membros da OTAN. E aquela ideia
de que a Rússia é uma ameaça sempre foi uma grande mentira para entreter as populações e justificar todos os gastos com a defesa. Líderes, modo de dizer, né? Líderes, modo de dizer. Aquelas figuras bizarras, né? Totalmente desconectados da realidade dos povos que eles deveriam representar. Então, eu defendo a paz. Sei exatamente o que é uma guerra. Porque é muito fácil a comodidade de um estúdio de televisão ou de um gabinete de um político e dizer que, porque a paz tem que ter condições de garantias e etc., enquanto o povo está sendo arrastado das suas casas, das ruas, das escolas, lá na Ucrânia, para que morram no campo de batalha. Essa é a verdade que quem tem o mínimo de ética deveria levantar. O povo ucraniano não merecia essa guerra. O povo ucraniano foi enganado. Foram, sim, apanhados pela vaidade, pela usura, por todos os pecados capitais, para que pudessem chegar onde chegaram. Ou aonde chegou, já que eu estou falando de um povo. Não é? E aí a concordância fica mais apropriada. Mas Zelensky, ele é muito mais do que um humorista. Ele é uma pessoa perversa, egoísta, uma pessoa que quer acumular riqueza e fugir. Será que ele vai conseguir? Alguns dizem que Zelensky promoveu todo aquele teatro na Casa Branca porque ele já tem um acordo secreto com o Reino Unido. Inclusive, isso foi amplamente difundido na imprensa russa. E se isso for verdade? A culpa é apenas de Zelensky? Não, é de toda a Europa, especialmente do Reino Unido. Por isso, aquele serviço de inteligência do Reino Unido mentia descaradamente todos os dias. E a imprensa dando eco àquilo. E alguns pseudo-analistas falando aí sobre a vitória ucraniana e etc. Donald Trump, por mais idiota que ele pareça, ele falou em algo que poucos tiveram coragem de falar, sobre paz. E é isso que precisamos falar, sobre paz. Os defensores de Zelensky argumentam que ele está enfrentando uma invasão brutal liderada por Vladimir Putin, mas esses mesmos defensores esquecem dos acordos de Minsk, que Angela Merkel falou que foi criado para enganar os russos. Não existe nenhuma virgem nessa história, mas se existem pessoas morrendo, nós precisamos dizer que é hora de parar. Uma guerra, ela começa por questões econômicas e termina por questões econômicas. Se somos racionais, precisamos, então, colocar um ponto final na guerra e agir com racionalidade. Tudo fora disso é mentira, é egoísmo, são interesses menores. A vida vale muito mais a pena do que qualquer outro argumento que possa contrariar isso que eu estou dizendo. Não sou o dono da verdade, mas eu trabalhei numa guerra e sei exatamente o que significa uma guerra. Eu trabalhei numa guerra e sei exatamente que é muito melhor preservar a vida. O diálogo é muito melhor, o entendimento é muito melhor. Porque a divergência sem as armas, ela pode ser resolvida sem traumas profundos. O que o povo ucraniano está vivendo, o que muitas famílias russas também viveram, tudo isso poderia ter sido evitado. Mas a burrice, o egoísmo, a falta de respeito, o preconceito, tudo isso prevaleceu e os países membros da OTAN, derrotados, humilhados nessa guerra, agora brigam entre eles. E vamos esperar que o medo prevaleça, porque os covardes também têm medo. Os covardes são medrosos, eles são aparentemente fortes apenas. Pousam aí de fortes, de que vão continuar, de que vão alimentar, que não precisam mais dos Estados Unidos para alimentar a guerra da Ucrânia. É tudo mentira. Não tem dinheiro, nem os Estados Unidos têm dinheiro. Donald Trump está saindo de um problemão, porque a economia norte-americana está, assim, estraçalhada. A da Europa, pior.
Então, todo mundo, como diz lá na Bahia, duro, sem grana para fazer guerra, mas com muita ousadia, medroso e ousado. Então, é hora de parar essa guerra. Esse foi o comentário exclusivo para você. Curta, comente, compartilhe. Quem pode, contribui com o Pix para que nós possamos fortalecer o nosso trabalho aqui no canal. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.